TBC2 e o médico que atirou contra a namorada vai continuar preso. Tem mais novidades nessa decisão para nós, Denise? Tem sim, Guilherme. O médico, cirurgião plástico, Márcio Antônio Barreto Rocha, de 55 anos, teve o pedido de liberdade negado e ainda vai ser denunciado pelo Ministério Público aqui do estado por 3 crimes. O promotor de justiça, Cláudio Braga Lino, denunciou o médico pela tentativa de feminicídio, divulgação de foto íntima da vítima e porte ilegal de arma de fogo. E no caso da divulgação da foto íntima, o crime tem um agravante, porque o autor e a mulher tinham uma relação de intimidade. A gente está vendo aí as imagens de câmeras de segurança da garagem do hospital onde a agressão aconteceu. A tentativa de feminicídio também foi nesse momento, não foi registrada pelas câmeras, mas a gente está vendo o momento da agressão. O médico puxa a namorada pelos cabelos, até arrancou uma mecha do cabelo dela. Isso tudo aconteceu na garagem de um hospital particular aqui de Goiânia no dia 25 de setembro. O médico agrediu a namorada e tentou matá-la. Os dois entraram em luta corporal, ele acabou disparando 2 tiros, um acertou na perna dele e outro na perna dela. Parte dessa agressão foi filmada, são essas imagens que a gente está vendo agora. E assim que o médico teve alta, depois disso ele foi levado para o hospital, depois dos disparos. E assim que ele teve alta, ele foi preso. A mulher também precisou ser internada, mas conseguiu se recuperar e passa bem. A briga entre o casal teria sido motivada por desavenças em negócios que os dois têm em conjunto. E também por conta dos veículos, dos carros do casal. Um estaria usando o carro do outro. O promotor de justiça disse que o médico usava a condição financeira privilegiada, o prestígio social. Ele é um dos sócios desse hospital especializado em cirurgia plástica aqui de Goiânia. E ele usaria então essa posição social para ameaçar a namorada, e essas ameaças começaram pela internet, pelas redes sociais, inclusive com a divulgação de fotos íntimas dela, e acabou aí nessa tentativa de assassinato, de feminicídio. Guilherme. Muito obrigado pelas informações, Denise. Ainda bem que não foi nada fatal. Nós torcemos aí pela recuperação da namorada e que tudo isso se resolva. Obrigado. Você aí de casa pode participar aqui do nosso telejornal, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3201-7700. Pode também seguir a TV Brasil Central no Instagram, @TV Brasil Central. E aqui no estúdio, a gente está com o advogado Danilo Vasconcelos, ele que atua no caso envolvendo o padre Robson de Trindade, defendendo algumas pessoas que estão citadas neste caso. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre este caso, você pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp, que a gente vai perguntar para o advogado Danilo. Eu tenho aqui o Robson Pires e Silva, do setor Joaquim Cardoso, que está assistindo a TV Brasil Central lá de Itaporanga. Obrigado pela companhia. E já está chegando aqui perguntas para o advogado. Daqui a pouco, então, a gente continua essa entrevista. Depois de mais uma reunião do COI, o comitê que analisa a reabertura das atividades em Goiânia, algumas flexibilizações foram aprovadas. O superintendente de Vigilância em Saúde tem as informações. Vamos ver. Dentre os temas abordados no COI dessa semana, foi avaliada a reabertura do zoológico. Então, foi aprovado que o zoológico vai retornar às atividades com a capacidade de 25%. E a nota técnica em relação ao protocolo para a estratégia de reabertura vai ser publicada nessa semana ainda. Outro ponto discutido no COI foi a retomada dos eventos de negócios aqui no município. Então foi apresentada a situação econômica do cenário que está passando, o grupo que realiza atividades de eventos, e foi então avaliada que existe a possibilidade da retomada da atividade de eventos. Contudo, nessa semana ainda vai ser apresentado um protocolo pela Vigilância Sanitária com os critérios a serem seguidos para que esse segmento retorne aqui na capital. E por último, também foi avaliada a questão do retorno das caravanas para a região da 44. Contudo, não foi apresentado um plano de ação e como que isso impactaria na circulação de pessoas, bem como também na prevenção de aglomerações. Então esse ponto não foi aprovado, vai ser discutido em um próximo momento a retomada das caravanas na região da 44.
Muito bem, agora 6 horas e 27 minutos, nós vamos voltar a falar com um dos advogados que está aqui conosco, o doutor Danilo Vasconcelos, ele que está atuando no caso do Padre Robson, que hoje foi inocentado. O Padre Robson tinha sido indiciado, né, estava sendo investigado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e hoje foi inocentado. Eu já começo aqui a retornar essa conversa com uma participação. Então, o Hamilton Rios, do Jardim América, enviou para o nosso WhatsApp a seguinte pergunta: é legal administrar ou ser empreendedor, como o advogado diz, para os fins lucrativos da igreja e investir em fins comerciais? Pergunta do nosso telespectador, doutor Danilo Vasconcelos. O que é legal depende do aspecto, não sei qual que é a abrangência que ele quis perguntar, mas crime não é. Crime não é. Aí nós temos que ver no estatuto das AFIPs se ele podia usar dos dinheiros dos fiéis para investir visando lucro. E isso aí eu também te afirmo. O estatuto permitia tal utilização do dinheiro nessa finalidade para oferir lucro e o lucro, obviamente, deveria, como de fato foi, ser reinvestido na AFIP. O padre não tem nada no nome dele. O próprio Ministério Público, nas investigações, afirmou que o padre não tem nenhum imóvel, nenhuma quantia, nenhuma conta bancária em seu nome. Muito bem, eu só vou complementar aqui a pergunta do telespectador, que ele coloca o seguinte: bens como fazenda, casa, avião, estarem no nome pessoal ou no nome da AFIP. E aí ele pergunta da legalidade e de quem deveria conter aí esses bens no nome. Se o padre ou qualquer pessoa pegasse o dinheiro da AFIP e comprasse um bem, colocasse em seu nome, aí constituía crime. Mas isso não aconteceu. A investigação tem mais de 2, 3 anos investigando. Todos os extratos bancários, todos os cartórios praticamente de Goiás e de vários locais do Brasil foram consultados e o padre não tem nada em seu nome. Advogado Danilo Vasconcelos, que está aqui atuando com a gente, ele que atua no caso do Padre Robson, não é advogado do Padre Robson, como ele disse aqui, mas só esclarece para nós como que funcionou esse trabalho de defesa das pessoas que foram citadas aí nesse processo. Foi um trabalho conjunto? Sim, com certeza, até porque os advogados principais dos principais investigados já se conheciam, nós já nos conhecemos há vários anos, atuamos aí em algumas parcerias, e nós tivemos algumas reuniões entre as defesas dos investigados para o objetivo comum. Qual que era o objetivo comum? Mostrar a verdade, mostrar a inocência de todos. E a nossa justiça aqui do estado de Goiás assim procedeu. Eu tenho aqui uma pergunta, ele se identificou como Araújo de Goiânia. A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber por que a Basílica não foi construída até hoje com todo esse dinheiro que foi arrecadado, então, dos lucros, por que ele não foi investido? Essa seria uma dúvida. A defesa do Padre Robson chegou a comentar se existiam outros projetos? Você tem alguma resposta para essa pergunta? Tenho sim, com certeza. Muitos acham, de forma equivocada, que a finalidade da AFIP era construir única e exclusivamente a Basílica. Não! O dinheiro não deveria ser, segundo o estatuto da AFIP, integralmente e prioritariamente investido na construção da Basílica. A AFIP ou as AFIPs, o que eles fizeram com o dinheiro? Compraram rádios, compraram TVs, para quê? Para evangelizar, que também é uma finalidade originária da AFIP e da igreja. Então, o dinheiro era um pouco investido na aquisição de rádio e um pouco investido na construção da Basílica. Só respondendo aqui, a Aline Silva, de Goiânia, acabou de fazer essa pergunta da construção da Basílica. O advogado Danilo Vasconcelos acabou de responder a sua pergunta. Aline, tem mais alguma participação aí, Guilherme? São muitas as participações e eu vou usar o talento aqui para poder separar algumas, como por exemplo a do Adalberto. Adalberto Medeiros, ele colocou aqui: sou engenheiro e moro em Ipameri. A pergunta dele é: se o Padre Robson atuou em negócios para obter lucro, ele pagou impostos devidos desse lucro? Eu não tenho essa informação, mas até onde eu sei, há uma imunidade tributária para as igrejas.
Aí, sinceramente, não é minha área, eu não sou tributarista, se ele pagou ou não imposto dos lucros. Isso aí eu não tenho essa informação. Olha, tem uma nota aqui da AFIP. A Associação Filhos do Pai Eterno esteve em reunião com o Ministério Público do Estado de Goiás na tarde desta segunda-feira. A reunião solicitada pela associação teve como objetivo apresentar a nova diretoria, bem como informar sobre todos os atos tomados por ela desde que assumiu em 8 de setembro de 2020, a AFIP, né? As discussões sobre as alterações no estatuto já estavam sendo feitas internamente. O pedido do MP vem ao encontro do trabalho que já está sendo feito, segundo a nota. O próximo passo será a convocação de uma assembleia com os membros efetivos da AFIP para estudar os pedidos e também aquilo que a associação e a igreja entendem que seja necessário alterar. Advogado Danilo Vasconcelos, a gente tem aqui muitas perguntas. Tem a do Emerson, que ele é de Trindade. Em relação ao dinheiro da AFIP, que o padre pegou para pagar chantagem. Essa é uma investigação lá de trás, né? Não é fruto deste processo. Correto, não é fruto dessa investigação, mas eu explico. Ele foi, de fato, chantageado por pessoas que o estavam extorquindo e, em concordância com os policiais, que é um trabalho, um método de investigação, a própria polícia monitorou o pagamento para os chantagistas para que eles fossem descobertos. Então, o padre não pegou o dinheiro de forma aleatória, sem um amparo e um respaldo do Estado Polícia, e deu para as pessoas que o estavam chantageando. Não, foi tudo arquitetado, foi tudo combinado com os policiais. Desculpa interromper, a senhora queria falar, os policiais têm até que congratular a atividade deles, neste caso, o pessoal da DEIC, os delegados da DEIC, que tiveram um trabalho íntegro nessa apuração lá atrás e conseguiram desvendar e prender aí as pessoas que estavam supostamente praticando essa chantagem. Só para a gente finalizar esse bloco com perguntas, que o advogado Danilo Vasconcelos continua aqui com a gente, como que vocês analisam a atuação do Ministério Público neste caso, em relação a essas investigações dentro de uma associação? Então, eu sou um crítico ferrenho em relação ao direito penal midiático. O Ministério Público, ele investiga e publiciza o que está investigando, talvez para trazer a opinião pública para o lado da investigação, para que quando o Tribunal de Justiça eventualmente dê uma decisão como esta, boa parte da população fala que a justiça errou, que como o padre tem dinheiro, ou deveria, ou teria dinheiro, ele está sendo beneficiado. Por quê? Porque a opinião pública foi corrompida por conta dessas notícias, muitas vezes falaciosas, que são veiculadas para denegrir a imagem do investigado. Tá certo. Só lembrando que tem uma nota aqui do Ministério Público. O Ministério Público do Estado de Goiás informou que aguarda ser notificado para tomar as medidas cabíveis. Muito bem, eu vou usar aqui de um senso de justiça, porque são tantas participações, então eu vou colocar mais outras 3 antes de nós encerrarmos. Eu vou colocar aqui 3 de uma vez só. O Gilmar Reis coloca, lá de Aparecida de Goiânia: boa noite, tudo que o MP realizou ficou dito pelo não dito? Na mesma linha, o Edmilson coloca o seguinte, lá do setor Negrão de Lima: agora o padre Robson está livre da justiça? E para finalizar, o Vilmar Ferreira pergunta: em nome de quem está a AFIP? Respondendo a última, que está mais fresca na memória. Sim. A AFIP, ela não tem dono especificamente, ela tem as pessoas que representam, que fazem parte ali do grupo que fundou a AFIP. Só para esclarecer, até onde eu sei, eu não tenho conhecimento muito aprofundado em relação a isso, mas até onde eu sei, o padre sozinho, com um computador e uma impressora, fundou a AFIP, e hoje a AFIP tem um patrimônio de 3 bilhões. Então, as pessoas, antes de falar, de apontar o dedo, tem que bater palmas para o empreendedorismo do padre. Agora, discutir se o que ele fez foi moral ou não, não cabe a mim e nem à justiça. Nós temos que entender isso. Não cabe à justiça falar se o padre
agiu de forma como consta na Bíblia ou não. Tem que saber se o padre violou o Código Penal ou não. E a justiça entendeu que não houve crime por parte do padre. Ah, certo. Depois a gente continua com essas outras perguntas, que a gente tem que ir para o intervalo agora, não é mesmo, Guilherme? Isso mesmo, Danusa. Produtores de cerveja podem ganhar desconto no ICMS em Goiás. O projeto tramita na Assembleia Legislativa do Estado e vai ser encaminhado para a primeira votação no plenário. Agora, 6 horas e 37 minutos. Um projeto do deputado Vinícius Cirqueira, que concede desconto no ICMS para os produtores de cerveja que usarem pelo menos 16% da fécula de mandioca. É uma matéria que nós aprovamos aqui na Comissão Mista agora, que a empresa que utilizar pelo menos 16% da matéria-prima fécula de mandioca para produzir cerveja terá uma redução do seu ICMS de 25% para 12%. Uma matéria importante, não só para industrializar o Estado, mas também para os produtores rurais que trabalham e poderão se instalar ali, principalmente no norte e nordeste goiano, onde já existem protocolos de intenções de grandes indústrias para poder produzir cerveja usando a fécula da mandioca no nosso estado. Então é uma cadeia que envolve também os produtores rurais que irão plantar as mandiocas. O governo de Goiás liberou, por meio da Secretaria de Estado da Educação, o pagamento da 6ª parcela do transporte escolar para prefeituras de todo o estado, referente ao mês de agosto. O montante, no valor de mais de R$10.260.000, foi creditado nas contas de 236 prefeituras do estado. O transporte escolar atende alunos de escolas públicas estaduais e municipais de áreas rurais de Goiás e é feito em parceria com os municípios. Diante da suspensão das aulas presenciais, os veículos do transporte escolar têm sido usados na distribuição de atividades impressas para estudantes da zona rural que não possuem acesso à internet. Ao invés de transportar os alunos para as escolas, os veículos passaram a ser utilizados por gestores, coordenadores e professores. Amanhã, às 9 horas da manhã, no circuito de lives Prosa com Café, Ética no Serviço Público, a Assessoria de Controle Interno da Secretaria de Economia vai receber virtualmente o secretário-chefe da Governadoria, Adriano Rocha Lima. O tema da live vai ser ética como alicerce do programa de compliance público. Para participar, basta o servidor acessar o evento por meio da plataforma do Zoom. Todos os detalhes sobre a reunião e o link para participar estão no site www.economia.go.gov.br. A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos vai participar da fiscalização nas barreiras sanitárias das principais cidades turísticas do estado, no feriado prolongado de 12 de outubro. O objetivo é impedir o transporte irregular de passageiros e garantir que as empresas e veículos regulares, devidamente licenciados, cumpram as normas estabelecidas pela AGR para se evitar a propagação da Covid-19. As equipes de fiscais da AGR vão estar em pontos das rodovias de acesso às cidades de regiões de Caldas Novas, Pirenópolis e do Rio Araguaia. Os fiscais vão trabalhar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai ver que o governador Ronaldo Caiado esteve em Flores de Goiás, nordeste do estado, onde entregou 233 quilômetros de rede elétrica em 8 assentamentos da cidade. Muito bem, nós também vamos ver como está o trânsito na capital. 6 horas e 41 minutos, você vê aí o viaduto da 85, encontro com a Avenida T63. Não saia daí, o TBC2 está de volta já já.